Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Essa edição das 14 horas vai ser um pouco chata, vai ser mais um desabafo com vocês, então eu já peço para você deixar o like se você concordar com esse desabafo, compartilha também, se inscreve no canal, aqui é onde você tem espaço aberto para falar tudo que você pensa, então aqui nos comentários está liberado textão. Coloque o seu desabafo também nos comentários, certo? Roda a vinheta, bora pro vídeo. Vamos falar aqui de John Textor. John Textor chegou no Botafogo num momento em que a gente estava desesperado. Quantas vezes aqui no canal, quem segue o Memória Alvinegra, quem se inscreve, quem está inscrito no canal Memória Alvinegra desde o seu início, para quem não sabe, está chegando agora, Memória Alvinegra não é um canal que nasceu no hype, não é um canal que nasceu fazendo dancinha, não é um canal que nasceu virando meme ou criando tendência. O canal Memória Alvinegra surgiu no pior momento do Botafogo. O canal Memória Alvinegra nasceu em 2020, quando a gente já sabia que um caminho sem volta se aproximava do Botafogo. Caminho da destruição, caminho da falência, caminho da inexistência, tá? Memória Alvinegra nasceu aí, exatamente no mês de novembro de 2020, como, claro, falando da história do Botafogo, algo que o canal não abandonou, mas falando da história do Botafogo, por mais que a gente fale muito do cotidiano aqui, mas o core do canal contar histórias gloriosas do Botafogo. No momento em que eu vou deixar o telefone aqui, eu esqueci que o telefone. Sempre que eu vou gravar, eu deixo o telefone no. Dessa vez eu não deixei. Desculpa, gente. Não vai ter edição. Vou sair falando com vocês aqui. Tá? Mas eu sempre deixei bem claro, mesmo lá no início, que mesmo que a gente falasse da história do Botafogo, de momentos do glorioso, momentos gloriosos do glorioso, eu também não me tiraria o direito de falar da atualidade do Botafogo. E naquela época, o Memória Alvinegra foi como se fosse um grito para mim. O Memória Alvinegra ele nasce com a ajuda de vocês, como um projeto para me reaproximar da torcida do Botafogo. Um projeto até também para me salvar da depressão. Porque sim, eu estava depressivo, né? Quando eu resolvo criar a ideia de escrever e falar sobre o Botafogo, tá? Então eu nunca me privei o direito de falar da atualidade do Botafogo. E naquela época eu falei da atualidade mais uma vez. Falei referente ao sentimento que eu tinha de que o Botafogo estava próximo de fechar as portas, que isso não poderia acontecer. Falei isso lá no início do canal, quando ninguém estava aqui ainda, a gente tinha aqui, quando eu falei esse assunto, e eu estou falando ninguém porque era relativamente ninguém mesmo, porque foi um dos primeiros vídeos do canal. Se a gente tinha 3 inscritos aqui, era muito, quando eu falei sobre o assunto. Depois, quando mais pessoas começaram a chegar, elas foram conhecendo o canal. É mais fácil você conhecer um canal que tem 10 vídeos do que você conhecer um canal como agora, tendo 600 e cacetada, né? São quase, a gente tá indo a caminho de 1000 vídeos publicados aqui no canal Memória Alvinegra. E graças a vocês, porque na verdade o projeto era para ter ficado nos 10 vídeos. Mas graças a vocês estamos aqui. Passamos de 100, 200, 300 e agora a caminho de 700 vídeos por aqui. 1000 vídeos, vamos lá, vamos manter aí, né? Porque a produção não vai parar aqui no canal. Mas eu já falava lá atrás que o Botafogo estava próximo de fechar as portas. E aí o John Textor chega depois desse momento. Ele chega para salvar o Botafogo de fechar as suas portas. E até ali ele tinha tudo para se tornar um fenômeno eterno do Botafogo. Mas acabou jogando tudo isso fora. A pergunta é, jogou mesmo? Será que jogou? Na verdade,
Tudo é tão complicado e são tantas narrativas confusas que não dá pra gente dizer isso de verdade. Mas dá pra gente sentir. Dá pra gente sentir porque nós, torcedores, entregamos os nossos corações a alguém que acabou fazendo movimentações lunáticas. E essas movimentações lunáticas acabaram meio que colocando em xeque tudo que a gente sentia. Então, talvez você aí do outro lado da tela, que esteja com esse sentimento, eu não vou desqualificar, porque é o sentimento genuíno. Foram as atitudes do John Textor que fizeram a gente acabar tendo esse sentimento de que, é, 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 assim, ter esse sentimento de que realmente ele jogou tudo fora. Parte desse carinho que fez com que entregássemos o nosso melhor e mais sincero sentimento ao Textor foi potencializado pela mídia. A mídia tem um papel fundamental aqui na relação torcida John Textor Botafogo. A mídia sempre se mostrou contra o americano. Afinal, um milionário gringo no Brasil? Jamais. Né? Ensinando futebol ao país pentacampeão, ensinando como administrar futebol ao país pentacampeão. Pecado. Textor já estava destruído. Textor já tinha sido destruído pela mídia nesse sentido. Porém, ele mesmo, e hoje a gente sabe, se autodestruiu. A mídia ajudou, mas a autodestruição também existiu. A mídia destrói, mas o Textor também se destrói. Tá? Com passes maiores que a perna, dobras de apostas sem ter um trunfo na mão. É isso. Textor foi ele mesmo se enforcando. E aqui a gente precisa falar de 2023. A gente precisa falar de 2023 porque foi o ano da virada para o John Textor. A derrocada fez mal, mexeu com o ego, e aqui a coisa começa a dar errado, que é uma característica dos ricos e poderosos. O ego deles é frágil, eles não suportam ter o ego ferido. Ter sido ridicularizado pela mídia fez o americano dobrar a aposta pela primeira vez. Talvez, só talvez, o time de 2024 não precisava ter um Almada, um Luiz Henrique. Claro que passa por eles todas as conquistas de 2024. Mas será que valeu a pena dobrar tanto as apostas e estar como estamos agora em 2026? Mas com certeza precisava seguir o que foi planejado. Não, a gente talvez não precisasse de Luiz Henrique e Almada. Talvez a gente não precisasse de alguns nomes no time de 2024. Mas com certeza a gente precisava seguir o que foi planejado em 2022. Planejado e prometido em 2022. Pagar as dívidas, não contrair novas dívidas, administrar pensando em médio prazo, como foi prometido. Mas o ego, sempre o ego. O ego é o que vai moldar esse caminho do John Textor no Botafogo. Não pagamos o Atlanta United, não pagamos o Betis. E aqui, por que eu citei Almada e Luiz Henrique? Almada, do Atlanta United. Luiz Henrique, do Betis de Sevilha. Não pagamos esses dois. São 2 dos 27 clubes que o Textor está devendo. Fora jogador, empresário, outras empresas que de repente não apareceram nessa bagunça que é a dívida do Botafogo. Textor se perdeu e talvez aqui o Gonçalves tenha razão. E quando um ídolo fala, a gente precisa escutar. Depois a gente decide se ele está correto, se a gente concorda ou não. Mas quando um ídolo fala, quando um ídolo eterno abre a boca para falar, a gente tem que escutar. Será que é como o eterno campeão de 95 falou? Será que a recuperação judicial foi algo planejado desde o início? Se for realmente isso, ao dobrar a aposta e graças ao seu ego ferido, Textor acabou jogando fora tudo que ele tinha. E tudo que ele tinha era a confiança de toda uma torcida. Torcida que luta pelos seus.
Torcida que se impõe contra tudo e contra todos. Textor perdeu o maior patrimônio de um clube. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo. Ele vai sair do Botafogo e o Botafogo vai se reerguer. Mas o Textor vai continuar bilionário. Independente disso, tá? O Botafogo, o botafoguense, vai se impor contra tudo e contra todos. Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui é segundo a narrativa atual. A milésima narrativa, inclusive. Eu estou cansado de narrativas envolvendo Botafogo. E o Botafogo não é uma narrativa. O Botafogo é a nossa vida. Com a nossa vida, não se brinca. Tomara que tudo se resolva o mais rápido possível. A gente vê as polêmicas que estão por aí. Eu poderia ter comentado aqui com vocês de todas essas polêmicas, mas eu acho que está todo mundo cansado, né, de ficar comentando polêmica, né? Eu acho que é a hora da gente esvaziar o pacote, desabafar tudo que a gente tem que desabafar. Eu desabafei aqui com vocês. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês discordam, mas independente, peço para vocês, comentem aqui embaixo, desabafem também. Tá valendo o textão? Manda textão pra gente aqui. Eu vou ler todos, vou deixar um coração, porque o desabafo de vocês não vai ser desqualificado aqui no canal Memória Alvinegra, e eu vou responder, tá bom? Comentem aqui embaixo, desabafem. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você chegou até o final. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Estou até atrapalhado. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.